Sejam bem-vindos. Se você viu o vídeo anterior de lista de equipamentos que nós precisamos para montar a nossa rig, aquilo ali foi só um começo, para dar uma orientada direta de quais itens usar. Nesse vídeo, eu vou explicar 3 itens necessários para montar uma rig um pouco mais detalhado. Neste vídeo, a gente vai falar sobre o processador, memória RAM e HD ou pendrive. Vamos lá, para que serve o processador? É claro que se nós formos pensar num computador para trabalho ou um computador gamer, a função que nós daríamos para o processador seria diferente. Ele seria, vamos dizer assim, muitas vezes o papel principal, a cabeça do computador. Mas na rig de mineração, ele não tem um papel tão importante assim. De maneira direta, o processador na rig vai servir apenas para ligar o computador e fazer ele ficar vivo, acordado, por assim dizer. Mas vamos fazer uma ilustração simples, para que uma pessoa que seja leiga, que nunca mexeu com hardware, possa entender a diferença entre processador, memória RAM e HD. Então preste atenção nessa minha pergunta, que vai te ajudar a entender o que é cada um desses. Vamos supor que eu peço para você fazer uma conta de matemática. Por exemplo, 10 dividido por 2. O que você fez? Provavelmente você foi na sua cabeça, pegou o 10, dividiu pela metade e chegou à conclusão de que isso é 5. Perfeito. Esse é o papel do processador no computador. Ele é a parte pensante do computador, que executa cálculos para que o computador possa funcionar. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Em que dia você nasceu? Bem, em que cidade você nasceu? O que você vai fazer? Você vai acessar a sua mente, se lembrar o dia que você nasceu e a cidade que você nasceu. Você acabou de acessar o seu HD, o seu Hard Disk Drive, que são aquelas memórias de longa duração. Agora, se eu te perguntasse o que você está pensando nesse exato momento, por exemplo, eu estou pensando no que eu vou falar no vídeo. Então isso que eu estou pensando no exato momento é a minha memória RAM, ou a memória que está sendo processada ali no momento. Então vamos lá. O processador processa as informações fazendo cálculos, o HD armazena memórias de longa duração, tal como a cidade que você nasceu, a sua data de nascimento e outras coisas. E a memória RAM é aquela memória imediata do que você está pensando agora, nesse exato momento. Então essas 3 coisas, elas são parte fundamental, que uma rig não tem como funcionar sem nenhuma dessas. Agora, qual processador escolher? Na verdade, numa rig, o processador não importa muito. Então você pode pegar um processador bem antiguinho ou um processador mais moderno, qualquer um deles vai servir para funcionar na sua rig. É claro que o processador está atrelado à placa-mãe que você vai escolher. E isso a gente vai falar no outro vídeo. Mas basicamente, de maneira direta, praticamente qualquer processador que a sua placa-mãe aceitar, vai funcionar. Memória RAM. Bem, a memória RAM ela é dividida em vários níveis. DDR1, 2, 3, 4 e também dividido em tamanhos diferentes. Por exemplo, você pode ter 4 GB de memória DDR2 ou 4 GB de memória DDR3. Qual a diferença entre elas? Bom, a diferença entre elas é a modernidade ou a geração delas. Evidentemente, uma DDR3 é mais moderna do que uma DDR2. Se nós compararmos com um carro, nós podemos pegar o Gol geração 1, Gol geração 2, Gol geração 5. E, em geral, mesmo todos esses Gols tendo o mesmo motor 1.0, as gerações mais atuais tendem a ter um motor mais forte por causa da tecnologia. A mesma coisa a memória RAM. Se você tiver uma memória RAM de 4 GB DDR2, evidentemente, uma memória de 4 GB de DDR3 vai ser mais rápida, ela vai se comunicar mais rapidamente com a placa-mãe, o processador e etc. Então, será que eu posso misturar, pegar um pente de memória DDR3 com um pente de memória DDR2? Não. Porque quem define qual DDR você vai usar, novamente, é a sua placa-mãe. A sua placa-mãe ela só aceita um tipo de memória DDR. Então, ou sua placa-mãe vai aceitar DDR2, ou 3, ou 4 e assim sucessivamente. O encaixe, inclusive, aquele cortezinho que tem na memória, é diferente. Deixa eu pegar a memória para você ver. Então isso aqui é uma memória RAM. Essa aqui eu não lembro se ela é DDR1, uma memória bem antiga, ó, DDR1. Se essa aqui já é outra memória, DDR2, só que essa aqui é para notebook. Então elas são memórias diferentes, DDR2 e DDR1. Ah, então quer dizer que a DDR3 é menorzinha ainda? Não, isso aqui é só modelo porque essa aqui é usada em notebook, geralmente. Mas se você pegar esse cortezinho da DDR2 para 3, mesmo que seja para computador, ele muda. Então se você tentar encaixar
uma DDR2 num slot, que é lá na placa-mãe, de uma DDR3, não vai entrar. E para mineração, qual DDR eu devo usar? Olha, até hoje eu vi as pessoas usando DDR3 e 4 na mineração. Eu não tenho certeza se a memória DDR2 funciona em mineração. Talvez sim, eu não tenho certeza. Mas se você for montar uma rig, compensa você pegar uma placa-mãe um pouquinho mais moderna, que seja DDR3 em diante. Já são muito acessíveis, a diferença de preço não é muito grande e você já tem certeza que é um pouco mais moderna. A gente está tendo os primeiros computadores agora com DDR5. Então não compensa você comprar uma 2 que é muito antiga. Eu, na minha rig, eu uso DDR3 e já é mais que o suficiente, certo? Então isso foi para te explicar. E HD, o que é o HD? O HD é isso aqui, ó. Claro que existe HD menorzinho, mais moderno, enfim, mas isso é um HD. Ele vai armazenar as informações de longo prazo do seu computador. Precisa ser um HD top, muito bom para rig? Não, qualquer HD serve, basicamente. Você pode usar inclusive um pendrive, se você for girar o HiveOS, vai funcionar. Embora não seja recomendável, porque o pendrive não foi feito para ficar fornecendo informações para longo período, funciona, dá certo. Então você pode começar usando um pendrive, você pode usar um HD, e você pode usar um SSD, um HD de notebook, enfim. Basicamente qualquer HD que você quiser usar na sua rig vai funcionar. Bom, então você já sabe as 3 primeiras peças, ou as 3 peças que você obrigatoriamente vai ter: processador, memória RAM e HD. Eu repito, se você for uma pessoa que já entende de computador, você talvez ache esses vídeos bobos. Mas a gente tem que lembrar que nem todo mundo tem conhecimento. Tem gente que talvez isso aqui seja uma linguagem que nunca viu. Então espero que, explicando de maneira simples, tenha sido possível entender. E por favor, não deixe de deixar o seu like, compartilhe com aqueles que têm dúvidas, para que também possa ajudar. E nos próximos vídeos vamos falar de outras peças. Muito obrigado e até a próxima.